Olá, muito bom dia para vocês. Hoje, segunda-feira, 31 de julho, seu TN1 já está no ar. Vamos começar a nossa semana bem informados com as nossas equipes que trazem para a gente as principais notícias do dia? Bora lá? Vamos iniciar falando então, gente, sobre a paralisação dos rodoviários, que, claro, pode trazer aí consequências para o abastecimento nos postos de combustíveis da Grande Vitória. Assunto importante, impacta aí a vida de muita gente. Vamos falar então com a repórter Manuela Machado, abrindo aí o nosso giro de repórteres ao vivo. Bom dia para você, Manu. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. Sim, essa paralisação aconteceu hoje pela madrugada. É a paralisação dos profissionais, os tanqueiros, que dirigem os profissionais do setor de transporte de combustíveis. Essa paralisação pode afetar diretamente, claro, os postos de combustíveis, mas a categoria garante que os ônibus não vão deixar de circular aqui na Grande Vitória. E também viaturas e ambulâncias, assim como veículos aí essenciais para a população. Isso é o que o Sítio Rodoviários, a categoria, garantiu para a nossa equipe. Daqui a pouquinho nós voltamos com os detalhes dessa notícia, dessa paralisação, o que pode afetar ou não, porque eles querem reajuste salarial, o que não acontece, segundo os motoristas, há 2 anos. Volto com você, Bruna. Combinado, Manuela, assunto importante, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Olha, a gente vai falar também sobre um policial militar que morreu depois de um acidente envolvendo um cavalo no norte do estado. O soldado Douglas Henrique de Souza Vasconcelos estava seguindo pela BR-101 quando foi surpreendido pelo animal no meio da pista. O militar morreu na hora. A mulher dele, que também estava no veículo, ficou ferida, mas foi socorrida. Esse acidente aconteceu, gente, em Conceição da Barra. Já já a gente vai trazer todos os detalhes dessa história triste para vocês também. E olha só, gente, esse destaque que a gente traz agora ao vivo também. Idosos são internados em estado grave depois de um ataque de abelhas. Uma das vítimas estava tentando proteger o neto. Tainara Nascimento vai trazer agora os detalhes para a gente. Tainara, minha amiga, o seu Paulo, ele foi um herói, né? Bom dia para você. Bom dia, Bruna, um verdadeiro herói. Isso porque ele já sabia que era alérgico a picadas de abelha. Mesmo assim, ele preferiu ficar exposto, mas defender o netinho de 7 anos. Para o pessoal de casa entender, tudo isso aconteceu no sábado. Os dois estavam passeando, como de costume, ali em Fundão, de bicicleta, quando eles perceberam que um outro idoso já estava sendo atacado por essas abelhas. Mas eles também foram vítimas, as abelhas foram para o lado dele. E aí o senhor Paulo entrou em várias sequências para tentar salvar a vida do netinho dele de 7 anos. Ele tirou a camisa, tentou deitar por cima do neto, fez de tudo. O neto passa bem. Agora o senhor Paulo, por ser alérgico, mesmo sabendo disso, está grave no hospital. Os detalhes a gente vai conferir daqui a pouco, porque a gente conversou com a família deles e a gente traz daqui a pouco os detalhes, inclusive com o Corpo de Bombeiros. Afinal, o que fazer, né, em caso de ataques de abelhas? A gente confere daqui a pouquinho. Combinado, então, alerta extremamente importante. Valeu, Tainara, até daqui a pouquinho, minha amiga. Olha, gente, uma vendedora passou momentos de terror nas mãos do companheiro. Ela ficou com marcas no pescoço. Olha aí a imagem do ferimento. Ficou com marcas também pelo corpo. Isso tudo depois de ser agredida. O motivo teria sido ciúmes depois de uma discussão que aconteceu em um bar de Vila Velha. Mais um caso que a gente traz aqui de mulher agredida pelo companheiro, né? Daqui a pouquinho a gente também vai trazer para vocês os detalhes dessa história. Agora, gente, um cachorro teria ficado trancado na varanda de um apartamento. Olha aí as imagens. Isso por mais de 10 dias. Não é 10 horas, não, é 10 dias. A tutora teria viajado e deixou o bichinho para trás. O animal teve que ser resgatado aí pela guarda municipal. Claro, estava extremamente fraco, assustado. Matheus Souza, nosso repórter aqui no nosso giro ao vivo, trazendo os detalhes dessa história. Ô, Matheus, bom dia para você. Onde é que esse animalzinho tá, meu amigo? Bom dia, Bruna, e a todos que acompanham o Tribuna Notícias. Bruna, depois que esse animal foi resgatado com claros sinais de irritabilidade e de uma infecção na pele, ele foi socorrido e levado para uma clínica veterinária para passar por uns cuidados iniciais, passar por alguns exames, e desde então ele se encontra internado nessa clínica veterinária, aguardando o retorno dessa tutora dele para que ele possa voltar para o cuidado dessa tutora.
Tá certo, Matheus. A gente vai acompanhar os detalhes dessa história, então, com você daqui a pouquinho, meu amigo. Obrigada aí pelas informações. Olha, gente, a rodovia ficou 15 horas interditada por causa de um acidente na Serra. Olha aí as imagens. A carreta que transportava quase 70 bois tombou em Carapina. 6 animais morreram, infelizmente morreram na hora, os outros animais ficaram feridos, mas a gente já adianta que o motorista dessa carreta, graças a Deus não se feriu, passa bem, mas causou um tumulto danado no trânsito, aí esse acidente por lá. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes para vocês também. E o TN1 vai voltar a falar do caso do autônomo preso injustamente por causa do irmão. A gente vem acompanhando essa história. Nós conversamos, gente, com o Ministério Público do Estado, que explicou como foi descoberto que houve, de fato, o equívoco. Vanusa Santana acompanha esse caso. Bom dia para você, minha amiga. Ei, Bruna Maria, muito bom dia para você, para os amigos do TN que nos acompanham de casa. Hoje de manhã eu fui até a sede do Ministério Público, conversei com o promotor que recebeu o inquérito, né? Ele analisou na primeira vez, ofereceu denúncia e na quinta-feira ele participou de uma audiência de custódia onde ele acabou aí vendo que não existiam indícios que pudessem apontar realmente que o crime teria sido cometido por esse rapaz chamado Ícaro Turíbio, de 30 anos, ele que acabou preso na última semana injustamente no lugar do irmão dele, e os motivos que levaram o promotor a decidir pela soltura, pela inocência desse comerciante, foi realmente o que a gente vai trazer nessa reportagem. Ele explicou muita coisa pra gente, que a fase de investigação foi uma fase complicada, porque muitos envolvidos nesse crime que aconteceu no dia 31 de março desse ano no bairro Santo André. Segundo o inquérito que foi remetido ao Ministério Público, o Ícaro estaria no local desse homicídio, ele teria sido visto e reconhecido por uma das envolvidas no crime, e foi justamente isso que teria levado o Ministério Público a acatar aí realmente as informações passadas pela Polícia Civil. Mas durante essa audiência de custódia, o Ministério Público viu que havia indícios suficientes justamente para poder inocentar esse rapaz que passou 4 dias aí preso, né, injustamente. Um outro ponto também que o Ministério Público ressaltou foi o fato do irmão do Ícaro, o Raoni Turíbio, estar se passando por ele. Ou seja, além dele utilizar a identidade do irmão inocente, ele também passava a se apresentar como Ícaro Turíbio e não como Raoni. Agora, daqui a pouquinho, a gente vai voltar para contar para vocês melhor essa história, os motivos que levaram o Ministério Público a realmente inocentar uma pessoa inocente. Volto com você aí, Bruna. Tá certo, entrevista imperdível, importantíssima a gente dar continuidade nesse assunto. Obrigada, Vanusa, pelas informações. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a bater esse papo. Valeu, minha amiga! Olha, gente, moradores da Serra estão aliviados com a entrega do viaduto. Estava todo mundo esperando, né? A rotatória do Ó ficar pronta. O viaduto liberado, a gente sabe, traz mais fluidez ao trânsito, por onde passam mais de 50 mil veículos por dia. Tinha muita gente passando aperto com os engarrafamentos por lá. Já mostramos também acidentes que aconteceram durante a obra da rotatória do Ó. Então a entrega aí desse trecho traz um alívio danado para quem passa por lá, mais fluidez ao trânsito. Já já a gente, claro, vai trazer aí mais informações, mais detalhes também da entrega da rotatória do Ó ali na Serra. Olha, gente, agora 11 horas e 49 minutos, muita coisa boa no jornal, né? Tem isso e muito mais agora no seu TN1. Não sai daí não, que a gente volta bem rapidinho. 11 horas e 50 minutos, o seu TN1 já está de volta. A gente fala agora dos rodoviários, né, gente, que fazem uma paralisação aqui no estado. O transporte de combustíveis pode ser prejudicado, né? Manuela Machado está acompanhando esse assunto, vai trazer agora ao vivo para a gente mais informações. Manu, muita gente começou a segunda-feira preocupada, pensando até que fosse greve do sistema Transcol, né, minha amiga? Bom dia para você.
Bom dia novamente, Bruna, você e a todos que nos acompanham. Sim, muitos passageiros pensaram que fosse uma greve do Sistema Transcol, mas a categoria, o Síndico Rodoviários, garante que o Sistema Transcol, que os ônibus não serão afetados nessa paralisação, que é dos caminhoneiros, né, os motoristas, aí, os tanqueiros, profissionais do setor de transporte de combustíveis. E claro, ressaltando, né, que essa paralisação, que não tem aí data prevista para o término, essa manifestação começa hoje, eles se reuniram os profissionais no município da Serra, e pode afetar principalmente, lógico, né, os postos de combustíveis, porque os postos, eles renovam o estoque a cada 2 dias. Então, se essa paralisação durar aí uma semana, sim, vai prejudicar os postos de combustíveis. Mas a categoria também aí garante que os ônibus serão abastecidos e também ambulâncias e viaturas, assim como veículos usados aí para atender diretamente a população. E a categoria ainda alega, né, diz que quer um reajuste salarial. Isso não acontece há 2 anos e é um reajuste salarial acima da inflação. Também garante que deve cumprir a lei. 30% da frota aí dos caminhoneiros, né, que transportam combustíveis, 30% das frotas deve realizar e eles devem continuar trabalhando normalmente, o que não deve afetar tanto. Mas claro que 100%, 80% aí dessa frota paralisada, com certeza vai afetar a população, porque a gente depende, né, do combustível diariamente. Então nós vamos aguardar, né, o que vai definir aí, que eles devem se reunir novamente. Hoje foi no município da Serra, então a gente vai acompanhar e trazer novidades a qualquer momento, caso eles tenham uma definição já do fim ou não dessa greve. Bruna. Com certeza afeta muita gente aqui no estado, no país inteiro, então também esclarecendo aí, Manu, trazendo a informação, não foi paralisação, não foi greve envolvendo os rodoviários, mas está aí a paralisação sim, que pode trazer consequências para o abastecimento e a gente sabe tudo o que acontece depois disso, todos os reflexos, né, Manu? Obrigada aí pelas informações, daqui a pouquinho então a gente volta a conversar com a Manuela Machado. Valeu, minha amiga! Gente, é o seguinte, na semana passada, você aí de casa acompanhou aqui no TN a história do Ícaro, que foi preso injustamente. Ele ficou 4 dias na cadeia no lugar do irmão. Vanusa Santana já está aqui de volta ao vivo com a gente, porque é o seguinte, a Vanusa hoje cedo conversou com o Ministério Público Estadual e vai explicar para a gente agora, né, Vanusa, o que ficou esclarecido sobre esse assunto. É com você, minha amiga. Pois é, Bruna, como você disse, a gente vem acompanhando a história do Ícaro, né, Turíbio, de 30 anos, ele que ficou preso 4 dias aí injustamente no lugar do irmão. Na manhã de hoje a gente foi até o Ministério Público, a gente conversou com o promotor que recebeu aí o inquérito enviado pela Polícia Civil, né, na primeira vez ele decidiu realmente pelo indiciamento ali, por oferecer denúncia, e na segunda vez ele também, né, participou da audiência de custódia que culminou em inocentar o Ícaro, que ficou 4 dias preso. Ele explicou para a gente o seguinte, vários elementos foram analisados ao longo da investigação, né, feita pela Polícia Civil. Uma delas foi que ele teria sido reconhecido, né, por uma dos participantes, é uma mulher que reconheceu um dos integrantes que aparecem ali correndo do local do crime, justamente sendo Ícaro. Só que um detalhe importante, o Ícaro que ela vê nas imagens, de fato era o Ícaro, mas o Ícaro que ela conhecia. Por quê? Porque o irmão criminoso, que é o Raoni, se apresentava como Ícaro em várias localidades. Nessa região aonde ele se encontra agora, né, há suspeitas de que ele se encontre agora, lá ele é conhecido como Ícaro e não como Raoni. Daí toda essa confusão. Na manhã de hoje, como eu disse, a gente foi ao Ministério Público, a gente conversou muito com o Ministério Público para poder entender quais foram as causas que levaram agora para poder inocentar esse rapaz que passou um sufoco danado aí, tendo que provar a inocência dele aí, que acabou aí, quem cometeu o crime foi o irmão dele. Vamos acompanhar a reportagem que eu preparei, eu e o Alex Nepomuceno. Ele foi vítima de um erro, passou 4 dias preso no lugar do irmão. Ícaro está em liberdade desde a última quinta-feira. O verdadeiro culpado é Raoni Turíbio, de 29 anos, irmão mais novo do comerciante. Segundo a justiça, ele continua solto e é um dos autores do crime.
o assassinato de um adolescente ocorrido em março desse ano no bairro Santo André, em Vitória. 5 pessoas participaram do crime. Uma delas procurou a Polícia Civil 4 dias depois do assassinato. É uma mulher. Ela passou a ser ouvida e também a analisar imagens de vídeo monitoramento do momento do crime. Em uma dessas imagens, ela afirma que um dos homens que correm é Ícaro. Na verdade, o Ícaro das imagens é Raoni, que se apresentava com o nome do irmão. Baseado nessas imagens e também nos depoimentos, a Polícia Civil decidiu pelo indiciamento do verdadeiro Ícaro. Até o início do processo, as investigações mostravam que esse rapaz praticou crime. Nós tínhamos uma testemunha presencial que o reconheceu. O problema todo é que o irmão dele, que ambos têm uma semelhança física, se passava por ele, usava os seus documentos e, diferente de todos os casos que a gente já pegou, normalmente o criminoso usa documento falso perante a polícia. E nesse caso, o criminoso usava identidade falsa perante os outros criminosos. Então, quando ele foi reconhecido, a pessoa que o reconheceu viu o irmão criminoso e falou: esse aí é fulano de tal, esse é o Ícaro. Então, houve um erro no reconhecimento. Mas esse erro não é atribuído à polícia. O problema é que o criminoso apresentava-se com nome diferente e com documento diferente. Então, naquele momento, a gente não tinha o que fazer. Se tem um vilão nessa história, se alguém cometeu equívoco, foi o irmão que cometeu o crime e estava jogando a responsabilidade no outro irmão que não tem nada com isso. O erro foi esclarecido durante uma audiência de custódia realizada na última quinta-feira no Centro de Triagem de Viana. O promotor Rodrigo Monteiro participou. Ele conta que recebeu o inquérito da Polícia Civil em abril. O processo trazia o depoimento de testemunhas, com o reconhecimento de um dos autores, feito por uma dessas testemunhas. Esse teria sido o principal fato que levou o Ministério Público a oferecer denúncia. Na audiência de custódia, que foi feita 4 dias depois da prisão dele, foi o momento que o advogado dele produziu prova, juntou documentos, falando: olha, o meu cliente não é o autor desse crime. Quem cometeu esse crime foi o irmão, que é Raoni. Então, o advogado juntou documentos que ele trabalha, juntou documentos que ele estava trabalhando de carteira assinada até recentemente. Ele tem um trailer, uma lanchonete próxima à sua casa. É pessoa trabalhadora, que no passado cometeu um equívoco, mas conseguiu se reerguer e hoje está vivendo uma vida digna. O promotor acredita que a prisão indevida de Ícaro se deu por conta do irmão criminoso se apresentar com o mesmo nome. Nós temos sistemas, muitas vezes tem homônimos. Então a gente analisa nome de pai, nome de mãe, data de nascimento, local de nascimento, até mesmo para evitar esse tipo de problema. Só que nesse caso específico desse processo, o ônus não foi nosso, nem da polícia, nem do MP, nem do judiciário. Nós adotamos as cautelas normais, fizemos a triagem, fizemos a qualificação e tinha um reconhecimento. Só que a pessoa olhava um irmão e reconhecia o outro. Por quê? Porque esse irmão usava o documento do seu outro irmão. Uma simples comparação de digital não poderia descartar esse erro? Não, certamente. Só que esse tipo de procedimento a gente não adota. Quisera eu que nós tivéssemos isso, talvez nos próximos 50 anos a gente consiga. Se todo mundo que for denunciado, processado, eu tiver que fazer um reconhecimento por digital, por DNA, isso seria o mundo perfeito. Rodrigo Monteiro afirma que Raoni Turíbio agora já é réu no processo e procurado pela Justiça. Ele ressalta a importância de procurar a polícia caso tenha documento perdido ou roubado. Um simples boletim de ocorrência feito por esse rapaz ajudaria muito a situação dele. Porque ele fala pra gente: a minha carteira de identidade foi furtada pelo meu irmão. Qual é a prova que eu tenho? Nenhuma. Então, se eu tenho um boletim de ocorrência com data pretérita, isso ajuda bastante. Essa dica não é só para ele. Todo mundo que perdeu um documento, sobretudo agora nesse momento de golpe internet, é preciso fazer um boletim de ocorrência, nem que seja um boletim de ocorrência online, para certificar aquilo que você está falando. Isso é segurança pra gente. Depois do drama vivido, o verdadeiro e agora inocente Ícaro Turíbio só quer retomar a vida honesta junto à família. Curtir minha família e dar mais valor ainda à minha família. Se antes eu não pensava em fazer nada de errado, hoje que eu não penso. E a gente vai providenciar a retificação desse processo, tirando o nome desse irmão inocente do processo e colocando o nome do irmão que cometeu o crime, e torcemos para que nos próximos dias a gente consiga a prisão de quem realmente cometeu esse crime. Se fez, tem que pagar, né, Bruna Maria? A gente continua acompanhando esse caso. Quem tiver também informação aí sobre o paradeiro desse rapaz aí, que
provocou toda essa confusão aí, né? Levou um inocente para a cadeia, pode denunciar aí por meio do Disque Denúncia 181. Bruna Maria. Pois é, né, gente? Porque no fim das contas o Raoni, né, Vanusa, continua solto. Então, existe alguma informação, né? Existe um mandado de prisão para o Raoni? A polícia está buscando por esse rapaz? O que o promotor disse hoje, que eles estão providenciando, né, a retirada do nome do Ícaro e colocando o nome do Raoni. Então, a partir do momento que já constar no processo o nome do Raoni, com certeza ele já passa a ser procurado pela Justiça. Bruna Maria. Perfeito, Vanusa, e a gente, claro, vai seguir acompanhando, né? Causou um transtorno danado na vida do rapaz, ficou preso injustamente. Mas tá aí. Obrigada pelas informações mais uma vez. Parabéns aí pela reportagem. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Vanusa. Até mais. Olha, gente, uma mulher foi assassinada no norte do estado. Essa mulher levou pelo menos 15 tiros, uma brutalidade. Tainara Nascimento já aqui ao vivo com a gente para trazer os detalhes dessa história. Mais um caso de violência contra a mulher, uma tragédia, né, Tainara? Com você. Exato, Bruna, um caso brutal e ao mesmo tempo repleto de mistérios. Ninguém sabe a autoria e nem a motivação. O que a polícia sabe é que essa mulher foi morta, encontrada ontem em Pedro Canário, ontem à noite, com esses 15 tiros, porém ela tinha mais de 20 perfurações pelo corpo. E o que a polícia achou curioso é que ali na região, que estava dentro de uma casa, não tinha cápsulas no quintal, nem marcas de disparos na parede, no muro, porque pela quantidade, mais de 15 tiros, alguém deveria ter essas marcas, mas isso não foi encontrado. O que a polícia encontrou de fato, que chega a ser mais curioso ainda, é ao lado do corpo dessa mulher, que estava coberta por um lençol, 2 sacolas com carne. E no local da casa onde ela foi encontrada, a geladeira estava aberta, tinha utensílios pelo chão, inclusive o freezer. Quem contou tudo o que aconteceu para a polícia foi o ex-companheiro dela, que é colocado na ocorrência como uma testemunha. Porque o acusado mesmo, de acordo com esse ex-companheiro, é uma outra pessoa que fugiu do local. Agora, o que teria acontecido, de acordo com o ex-companheiro, foi uma briga ali no momento que ambos estavam na geladeira. Agora, a motivação e por que esse terceiro homem fez isso, a gente ainda não sabe. Mas a gente vai continuar acompanhando esse caso que está sendo investigado pela delegacia local para saber que desfecho isso levou, né, Bruna? Um mistério, né? Triste. Obrigada, Tainara, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente também volta a conversar, minha amiga. Até mais. Olha, e aqui na Grande Vitória, mais uma mulher foi vítima da violência doméstica, viu? Uma vendedora foi agredida pelo companheiro quando os dois saíram de um bar em Vila Velha. A gente está vendo aqui as imagens que mostram as marcas dessa agressão. Vamos acompanhar na reportagem. As marcas no pescoço e na boca vão além do corpo. Elas também estão marcadas no psicológico de uma mulher que agora pensa em como vai seguir a vida. A gente estava num bar bebendo e ele primeiro arrumou uma confusão, porque estava com ciúmes. E depois eu fui para casa dele, lá nós discutimos de novo. E ele me colocou contra a parede, tentou me enforcar. A vendedora de 31 anos não esperava que depois de uma noite entre amigos, por pouco não perdeu a vida. A vendedora e um companheiro dela, de 29 anos, que é um auxiliar de pedreiro, saíram da casa dos amigos à noite e vieram para um bar logo cedo, aqui nessa rua em Aribiri. Chegando no bar, ele ficou com ciúmes de um homem que estava por lá. Ele começou a discutir com a mulher e com outras pessoas que estavam no bar também. Depois disso, eles foram embora para a casa dele. E foi lá que as agressões começaram. Bateu minha cabeça na parede, puxou meu cabelo, me xingou. E eu pedi ajuda da vizinha, pedi ajuda, gritei socorro. E a vizinha, do lado de fora da porta, perguntou o que estava acontecendo. E ele parou, deitou na cama para acharem, eu acho que eu estava fazendo escândalo sem motivo. E aí eu fui para casa da vizinha e ela chamou a polícia. Já na delegacia da mulher, ele novamente tentou agredi-la. E um dos policiais chegou a cair no chão para evitar que isso acontecesse. Juntos há 3 anos nesse relacionamento de altos e baixos, a vítima espera como mãe e mulher que a filha nunca passe pelo que está vivendo. Sendo mãe de uma menina, eu não quero que minha filha nunca passe por isso. Nenhuma mulher deve aceitar isso, né? A mãe que é filha de homem também não aceite que seus filhos façam isso com uma mulher, ensinar o respeito.
tem que denunciar. O suspeito de 29 anos foi autuado em flagrante por 6 crimes, entre eles Maria da Penha, lesão corporal e resistência à ação policial. Ele foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Agora é o seguinte, vamos virar aqui que eu quero chamar a sua atenção para um assunto que deixa a gente indignado. Gente, um cachorro teria ficado trancado na varanda de um apartamento por mais de 10 dias. A gente está vendo as imagens aí desse animalzinho de um lado para o outro, sem entender nada, tentando entrar de volta no imóvel, né? Bom, o repórter Matheus Souza apurou as informações, vai trazer os detalhes desse caso para a gente. Matheus, cadê a tutora desse animal, meu amigo? Agora, boa tarde para você. Bom dia, boa tarde, Bruna, boa tarde a todos que acompanham o TN. A tutora desse animal, ela foi viajar. A informação que a polícia passou é que essa tutora havia ido viajar para Brasília. Na verdade, esse caso chegou até a Guarda Municipal e a Secretaria de Meio Ambiente através de denúncias feitas por vizinhos de um outro prédio que conseguiram filmar, registraram vídeos e fotos na qual mostram esse cachorro preso na varanda do apartamento por vários dias. Mais especificamente, foram 13 dias, quase 2 semanas, até esse animal ser resgatado e levado aos cuidados dos veterinários. Vamos acompanhar na reportagem. As imagens mostram um cachorro trancado na área externa de um apartamento em Jardim Camburi, em Vitória. É possível ver que o bichinho ronda o local buscando achar uma forma de entrar em casa. Vizinhos contaram à polícia que perceberam que o cachorro da raça Yorkshire, de 2 anos, estava sozinho no imóvel desde o dia 16. Foram quase 2 semanas em um local que acumulou fezes e restos de ração. Segundo informações, a tutora deste animal estaria viajando, mas isto desde o dia 16 de julho. 13 dias esse animalzinho estava sozinho. O local estava totalmente impróprio. Havia muitas fezes secas, a vasilhinha de água já estava vazia, um pouquinho de ração que já tinha sido derrubada pelo chão. O animalzinho estava totalmente assustado, trêmulo e com sinais de maus tratos, de abandono. Esta foi uma ação conjunta da Censo com a Secretaria de Meio Ambiente, o Bem-Estar Animal. Então já estava todo um suporte para receber esse animalzinho e ele foi encaminhado para a clínica para tratamento da saúde dele, para estabilização da saúde do animalzinho. Mas esse não foi o único caso de maus tratos contra os animais registrados na capital. Na última sexta-feira, uma cadela foi assassinada com uma facada no bairro Grande Vitória. Esse crime ocorreu na frente de um adolescente de 14 anos que passeava com ela. Nina era uma cadela dócil. Mesmo assim, foi morta. O cachorro dele muito agressivo, veio para cima da minha. Meu filho puxou, segurou a dele, ele não conteve o dele. Houve um atrito. O cara atravessou a rua, entrou dentro de casa, pegou uma faca do Rambo, uma faca enorme, um facão do Rambo, e desferiu uma facada fatal no lado esquerdo da cachorra. O tutor dela mostra a arma usada para assassinar a cadela. Foi o seu Ronivon quem tirou a faca de combate do peito da própria cachorra. O meu filho veio desesperado pela rua, gritando socorro. E eu fui ao local, a minha cachorra estava morrendo com a faca agarrada no peito. É uma cena muito triste, tá? Muita revolta. Depois do crime, a polícia foi acionada. Eles tentaram falar com o suspeito, mas não foram atendidos. Nossa equipe também o procurou. Na casa dele, nenhum sinal do suspeito. Desejo que a polícia investigue, confirme os fatos e que ele responda pelos atos que ele fez. Isso aí que ele fez, ele matou um membro da minha família, cara. É como se tivesse matado um irmão, meu filho. Eu estou em desespero. Pois é, depois que o Yorkshire que foi deixado para fora do apartamento foi resgatado pelos agentes da Guarda Municipal, ele foi levado para passar por exames em um médico veterinário. Esse cachorro foi encontrado em um estado trêmulo, ele estava com sinais de desidratação e de uma infecção na pele. E por isso está até hoje sob os cuidados veterinários até o retorno dessa tutora.
Certo, Matheus. Agora, a respeito do outro caso gravíssimo que você trouxe na reportagem também, tá aí a morte da cadela Nina. Foi assassinada a facadas, né? Por um homem, seria um vizinho ali da família. Durante o desentendimento entre os dois animais, ele se achou no direito de pegar uma faca, um canivete, né? E desferir vários golpes aí contra o animal, que, claro, não resistiu. Matheus, a gente tem algum retorno da polícia, das autoridades a respeito do paradeiro desse homem? Pois é, Bruna, exatamente. Esse crime ocorreu, a cadelinha Nina foi morta com uma facada na frente do adolescente de 14 anos e a polícia militar informou que chegou a procurar o suspeito desse crime, mas no local ele não foi encontrado. Já a Polícia Civil informou que a vítima registrou um boletim de ocorrência na primeira delegacia regional de Vitória e que o caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Por isso, para que as investigações sejam realizadas e a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Bruna? Tá certo, Matheus, vamos seguir acompanhando também, porque um caso desse não pode ficar impune, né? Tá aí, a família ficou sem um animal, uma violência descabida, sem tamanho, e o homem até agora não se apresentou à polícia para dar a versão dele, né? Então está sendo procurado, sim. Matheus, obrigada aí pelas informações, tá, meu amigo? Bom trabalho para você. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque é o seguinte, um policial morreu em um acidente de carro no norte do estado. Ele atropelou um cavalo que estava atravessando a pista de madrugada, uma tragédia. Tainara Nascimento ao vivo aqui com a gente, trazendo mais informações sobre esse triste acidente. Tainara, esse policial não estava sozinho no carro, né, na hora do acidente. É com você. Não, não estava, Bruna, mas um triste acidente em que famílias perdem a vida na BR, né? Esse policial, que é o Douglas Henrique de Souza Vasconcelos, de 31 anos, aqui, policial da nossa PM, aqui no 12ª CIA, ele estava neste carro e ele morreu na hora após atropelar esse cavalo. Mas a mulher dele se encontra hospitalizada em estado grave, mas está fora de risco, assim, está grave, mas de acordo com as autoridades que publicaram sobre o assunto, a CESP, também o Comando Geral da Polícia Militar e também a Associação de Cabos e Soldados informaram que, a princípio, o homem morreu na hora, que é o policial, foi enterrado ontem à tarde mesmo e a mulher se encontra hospitalizada, por enquanto, recebendo o atendimento médico ali e sendo acompanhada pela família. A gente segue atualizando esse caso, a gente vai continuar acompanhando para saber, né, o estado de saúde dessa família, mas a gente também deixa aqui nossos sentimentos a esses entes queridos. Bruna? Pois é, uma fatalidade, um animal solto ali na pista, no meio da BR, realmente o risco de acidente é muito grande. Tainara, obrigada pelas informações. Já já a gente também volta a conversar sobre outros assuntos, minha amiga. Agora é o seguinte, veja só essa história que a gente vai contar. 2 rapazes marcaram um encontro com garotas numa casa de shows em Cariacica. Mas no caminho, eles foram surpreendidos por um homem que estava numa moto. Um dos rapazes acabou morto dentro de um carro de aplicativo. Quem vai contar essa história pra gente na reportagem é a Suzy Faria. Roda aí. Achei que fosse um assalto, tirei o telefone do suporte para poder entregar para ele, mas aí passou direto, já vi que não se tratava de um assalto. Mas o alvo não era ele, e sim os 2 jovens que estavam no banco de trás do veículo. Um deles de 19 anos e o outro que aparentava ter a mesma idade. Segundo o motorista, o assassino descarregou a arma sem dó. Chegando no lugar lá, fecharam o carro. Aí o rapaz desceu da moto, carona, desceu da moto, puxou a porta do carro, abriu e alvejou os 2 jovens, descarregou a arma. Um dos disparos atravessou o veículo, atingindo a porta. Um dos projetis também nós encontramos no local, é de pistola. Foram tantos os tiros que mesmo quem mora longe ouviu. Foi seguidinho, tá. Não tive medo, eu só tive curiosidade, né, de ver o barulho. Os 2 rapazes foram ao encontro com 2 mulheres. Encontro esse marcado pelas redes sociais e que deveria acontecer perto desta casa de show, que fica às margens da rodovia José Sete, no bairro Planeta. Eram 8h30 da noite de sábado. Os jovens saíram de Flechal e vieram buscar as garotas aqui, com a intenção de voltar para o bairro. Logo que o carro chegou aqui no ponto marcado para encontrar as meninas,
Os dois jovens sequer tiveram tempo de sair do veículo. É que do lado deles parou uma moto com dois homens. O carona estava armado, saiu rapidamente, abriu a porta traseira e passou a atirar nos dois. Logo que os disparos cessaram, eles foram embora. O motorista do veículo acabou mudando o trajeto e levando os dois jovens direto para o PA de Autolage. As duas meninas que eles vieram encontrar não apareceram. Uma das vítimas, o sobrevivente de 19 anos, responde por homicídio e tem passagens por tráfico. O outro, como não foi identificado pela polícia, não teve condições de saber se também tinha envolvimento com o tráfico. Mesmo passando por uma experiência tão trágica, o motorista ainda teve condições de socorrer as vítimas. Eu botei as pernas do jovem que já estava em óbito, já para dentro do carro, e dirigi até o PA do Trevo para poder tentar socorrer o outro. Um livramento que ele tão cedo não vai esquecer. A gente fica, daquele jeito, a gente acha que é a nossa hora. Nasceu de novo? Com certeza. Naquele momento ali, é difícil. Susto, né? E bem, nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica. Até agora, ninguém foi preso e quem tiver alguma informação que ajude a colocar os criminosos na cadeia, é só ligar para o 181. Gente, a BR-101 ficou 15 horas interditada por causa de um acidente na serra. Um caminhão que estava transportando quase 70 bois tombou no viaduto de Carapina. Manuela Machado vai trazer as informações para a gente agora. Manu, alguns animais morreram, nesse acidente, minha amiga. Isso mesmo, Bruna. 67 bois, a gente não tem o número exato, mas mais de 20 animais morreram, os outros ficaram feridos, por isso que esse resgate foi tão demorado e a pista ficou interditada aí por quase 15 horas. O motorista, de acordo com a PRF, tinha saído de uma fazenda em Piúma e seguia para outra fazenda em Coporanga, região noroeste do Espírito Santo. Quando ele passava ali no viaduto de Carapina, perdeu o controle do caminhão e acabou tombando na pista. A Suzy Faria, nossa repórter, esteve no local. Vamos acompanhar agora a reportagem. O acidente aconteceu na noite de sábado, era por volta de 7 horas da noite. Um motorista vinha da rodovia do Contorno quando perdeu o controle na curva do viaduto de Carapina. A pancada foi tão violenta que conseguiu deslocar as muretas de proteção da pista, formada por toneladas de concreto. A carreta carregava carga viva, os animais que iriam para Ecoporanga, no norte do estado. Alguns morreram na hora, outros sobreviveram, mesmo após passarem a noite toda assim. O trabalho de remoção não foi fácil. Guinchos erguiam com cuidado a estrutura para não desmontar. Como vocês estão vendo, depois de 16 horas, é que essa carreta carregada com os animais foi desvirada aqui na rodovia. O acidente aconteceu às 7 horas da noite de sábado e somente perto do meio-dia de domingo, vocês conseguiram ver aí, acompanhar com a gente o que aconteceu. De acordo com as informações, são 64 garrotes. Ele não é um gado de corte. Ele é um gado de cria que estava sendo levado para o norte do estado quando o acidente aconteceu. Como vocês viram, a gente continua acompanhando aí essa retirada dos animais. Ainda não se tem certeza de quantos morreram. Outro veículo veio fazer o transporte da carreta que tinha condições de rodar. O motorista do veículo foi encaminhado ao posto da Polícia Rodoviária Federal. A pista do viaduto de Carapina ainda levaria um tempo para ser liberada totalmente. Inicialmente, uma delas ficaria interditada até que a limpeza fosse feita e o acerto das muretas de proteção acontecesse. A pista, segundo a PRF, só foi liberada meio-dia de domingo. O acidente que aconteceu na noite de sábado. Então, mais aí de 15 horas de pista interditada. Ainda de acordo com a PRF, o motorista foi atendido no local, mas apesar das imagens, ele não sofreu ferimentos graves. Eu volto com você, Bruna. É uma imagem impressionante mesmo, desse caminhão tombado aí na pista, realmente. Manu, obrigada pelas informações, viu, minha amiga? Valeu, até mais. Olha, um homem foi preso acusado de racismo. Ele xingou uma pessoa dentro de um ônibus. Vanusa Santana, vou chamar a nossa amiga aqui de volta, que vai contar melhor essa história pra gente. Ô, Vanusa, o que aconteceu por lá? Bruna Maria, esse homem é um
serralheiro de 39 anos. Ontem ele embarcou em um ônibus que saía de Marechal Floriano. Segundo testemunhas e o próprio motorista do ônibus, ele aparentava estar sob efeito de álcool, né? Estava bastante embriagado. Ali, logo que ele embarcou nesse ônibus, ele passou a xingar o motorista, né? A dizer palavras de baixo calão, né? De cunho racista durante toda a viagem. O motorista aguentou durante muito tempo, só que quando chegou ali no posto da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ele acabou parando o coletivo, denunciou esse serralheiro. Eles acabaram indo parar na delegacia e esse serralheiro, é claro, acabou preso. Na manhã de hoje, a nossa equipe de reportagem lá fez uma entrevista com o serralheiro que foi preso, né? Foi levado para a delegacia de Cariacica e autuado. Ele negou o crime, disse que não, que muito pelo contrário, que ele não fez nada disso. Vamos acompanhar a fala dele. Na gíria a gente cumprimenta as pessoas, tá? Qual é, neguinho? Tá me tirando, entendeu? Né? Questão de racismo, você é racista, tá doido? Eu sou de comunidade, eu sou preto, não tenho isso de negócio de racismo não, tá doido? Eu estava alterado, eu estava bebendo. Se fosse pra você falar alguma coisa para o motorista, falaria o que agora? Pô, desculpa porque eu não estava no meu estado normal, entendeu? Que ele compreenda isso daí. Pois é, né? Além do motorista, desse rapaz, o serralheiro, também foi levada à delegacia uma testemunha que presenciou todas as atrocidades que ele acabou dizendo aí ao longo da viagem para o motorista. Então, assim, essa história que ele contou para a equipe de reportagem lá no Departamento Médico Legal não colou muito. Ele acabou, sim, autuado por injúria racial. Na manhã de hoje, Bruna Maria, esse homem, esse serralheiro de 39 anos, foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Bruna. Tá certo, né? Não tem jeito. Vanusa, obrigada pelas informações, minha amiga. Até mais. Agora, gente, muita atenção para essa história que a gente vai contar agora, porque é o seguinte: 2 idosos foram internados depois de serem atacados por abelhas. Eles estavam passando na rua quando foram surpreendidos. Um deles, gente, tentou proteger o neto, mas ele era alérgico e acabou parando na UTI. Tainara Nascimento, nossa repórter, está aqui com a gente novamente. Ela conversou com a filha dele. Minha amiga, como é que está esse idoso? Qual o estado de saúde dele? E, Bruna, nós acabamos de conversar com a filha de um desses idosos. É o idoso de 60 anos, Paulo Antônio. Elas visitaram, são 2 filhas, visitaram ele agora em 11 horas e falaram que o estado ainda é muito grave. Ele segue na UTI, internado no Jaime dos Santos Neves e segue aí em observação dos especialistas ali para saber os procedimentos. Ele ainda não está acordado, eles não conseguem conversar, mas as filhas estão ali acompanhando de perto. Agora, para o pessoal de casa entender, né, todo esse caso aconteceu no sábado, quando esse idoso estava passeando com o neto, de apenas 7 anos, e percebeu aí esse ataque das abelhas. Um outro idoso, um de 63 anos, também estava ali já sendo atacado. E tudo aconteceu. Nós vamos conferir para entender melhor na reportagem que nós fizemos hoje pela manhã. Vamos ver. Uma das vítimas é esse idoso, Paulo Antônio dos Santos, de 60 anos. No final de semana, estava passeando com o neto de apenas 7 anos quando o ataque aconteceu. Foi pegar meu sobrinho para andar de bicicleta, né? Porque os dois são bastante unidos. E aí eles ouviram alguém gritando, né? Para tentar avisar. Era o outro rapaz que já estava sendo atacado também, o seu João Paulo. Do nada, assim, meu pai já veio as picadas para cima dele. Mesmo sabendo que é alérgico, Antônio, ainda em um ato heróico, tirou a camisa e tentou proteger o neto, chegando inclusive a deitar sobre ele. Tirou a camisa, já colocou em cima do meu sobrinho, aí parece que ele deitou em cima. Meu pai também colocou fogo na beira do mato para tentar ver se espantava as abelhas, né? E o pessoal escutando, ouvindo os gritos, moradores ali próximo, ajudou também. Meu pai ainda conseguiu ligar para minha irmã mais nova, mãe do meu sobrinho que estava com ele, e falou, né, pede ajuda aí que a abelha pegou a gente aqui. No momento do ataque, Paulo chegou a desmaiar. Um segundo idoso que também estava no local precisou se jogar em um riacho para se defender das abelhas. Os 2 foram socorridos por uma ambulância até aqui, no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Ambos permanecem no CTI em estado grave. Meu pai já caiu desmaiado, roxo.
E foi o tempo assim do pessoal que estava prestando socorro com ele, chamar a ambulância do próprio hospital mesmo, aí depois foi socorrido pelo SAMU e ele já chegou no hospital já com uma parada cardiorrespiratória. O menino de 7 anos chegou a ser socorrido, mas recebeu alta e passa bem. A família agora aguarda a recuperação de Paulo Antônio, que mesmo após receber alta, pode ter sequelas. O doutor foi muito sincero, falou que o rins dele já estava assim, né, bem debilitado, não estava urinando direito, que eles iam começar com hemodiálise nele ontem mesmo. Aí eles falaram que ia fazer um monte de exame também, né, na questão do cérebro, para poder saber sobre sequelas, porque ontem ele também não estava reagindo mais, em vista do sábado, né. Diminuíram um pouco a sedação dele, mas ele não estava dando resposta. Pois é, né? Um caso grave que serve de alerta. Agora, o Paulo, que ele tentou fazer também, acender ali um fogo e com a fumaça tentar espantar. O outro idoso tentou pular em um riacho e a gente também fica na dúvida, né? O que fazer em casos de ataque de abelhas? Para esclarecer essas dúvidas, está aqui ao meu lado a capitão Andressa, que vai falar melhor o que fazer. Afinal, capitão, o que fazer em casos como esse? Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente a fumaça afasta as abelhas, mas ali a gente não sabe a quantidade de fumaça que ele conseguiu produzir, né? Então o ideal é a gente tentar procurar um abrigo fechado, ou entrar dentro do carro, ou se estiver próximo a um cômodo, se trancar, fechar portas e janelas para que essas abelhas não entrem nesse local. Agora, esse idoso já sabia que era alérgico e a capitão ressaltou algo importante. Quem sabe que é alérgico e que vai ter mais probabilidade de passar mal, o que tem que fazer? Ele tem que já andar com a medicação. Porque quem tem alergia pode dar edema de glote, então fecha, a pessoa não consegue respirar, pode entrar em parada respiratória e infelizmente até mesmo ir a óbito. Graças a Deus ele foi socorrido, está no hospital, mas o ideal é a pessoa andar com a medicação porque ela já faz uso assim que ela é picada para reduzir um pouco esses efeitos alérgicos da picada. Agora, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é correr, mas parece que correr, sair assim, mexendo muito o corpo, não é ideal? Não é ideal, porque quanto mais a gente corre ou balança os braços, mais irrita essas abelhas e mais picadas podem acontecer. Então, o ideal é tentar ficar mais parado possível. A gente sabe que no nervosismo ali, né, a gente quer se movimentar, mas tentar ficar o mais parado possível, proteger com um pano o rosto, né, ouvidos, nariz, os olhos, que são áreas mais sensíveis, e tentar movimentar o menos possível para evitar ali que elas fiquem nervosas, ali, irritadas e picando as vítimas. Agora, esse caso aconteceu numa região de roça, ali na mata, mas tem acionamento que acontece na nossa casa, né? Elas podem chegar e o que a gente faz tendo esse enxame em casa? Acione o Corpo de Bombeiros através do telefone 193, porque a gente vai e faz a captura desses animais para evitar possíveis picadas ou riscos. Então, nunca atice esses animais, né? Às vezes ali na curiosidade, quer ver, quer chegar próximo, fique distante e acione o 193. A gente lembra que esse idoso tentou nesse ato heróico, capitão, salvar o netinho de apenas 7 anos e com isso o neto está bem, não segue hospitalizado, mas os 2 idosos estão. Então a gente também se questiona se tiver alguma criança ao meu lado, além de ligar para o Corpo de Bombeiros, o que eu posso fazer para tentar defendê-la? Então, pode tentar proteger com algum pano, né, algum lençol, algo para tentar proteger, mas lembrar de pedir para acalmar e tentar não movimentar o máximo possível. Então, 2 pessoas fiquem ali abaixadinho, tenta proteger a região da cabeça, que é mais sensível, e movimentar o menos possível para evitar essas picadas. Tá joia, muito obrigada por poder nos atender. A gente segue em alerta, né, Bruna? Que terrível, imagina a cabeça desse avô, sabendo que é alérgico, mas quase dando a vida para tentar defender esse neto que vai seguir aí crescendo com esse incrível ato histórico e heróico desse avô que fez de tudo para ele estar bem e segue bem, agora acompanhando o estado de saúde do avô que segue hospitalizado. Bruna? Com certeza. Tainara, só uma dúvida, né? A capitã falou sobre o medicamento, quem sabe que é alérgico. Que medicamento é esse? Ela saberia explicar para a gente ou a pessoa tem que ver com um médico especialista? Certo. Capitão, a Bruna está perguntando que você ressaltou sobre andar com medicamento, mas tem um medicamento específico? A pessoa precisa ver, cada um tem um diferente? As pessoas que já têm alergia, geralmente ela já sabe qual a medicação que ela faz uso. Então existem vários antialérgicos, né? Fenergan, Histamina, por exemplo, mas a pessoa ela já tem que saber ali, provavelmente ela sabe que ela é alérgica, ela já foi ao médico, então ela já tem ali uma indicação de qual medicamento é o ideal para ela.
Tem uma pergunta também, Bruna, que talvez muita gente em casa também seja a mesma. Existe diferença de abelha, nem todas causam esse mal todo. E esse idoso foi atingido ali por incontáveis perfurações. Os médicos não conseguiram. Mas há casos de abelha que uma picada só pode hospitalizar a pessoa até matar? Sim, com certeza. Se a pessoa é alérgica, em uma picada, dependendo da reação da alergia que essa picada produzir no corpo, pode até mesmo dar uma parada cardiorrespiratória. Obrigada, capitã Bruna. Tá certo. Obrigada aí pelos esclarecimentos. Agradeço aí, capitã Andressa, sempre disponível para explicar para a gente. É um assunto realmente muito importante, né, gente? Como ela falou, às vezes em casa a gente pode se deparar com um enxame e a gente precisa, mesmo na hora do desespero, ter uma orientação do que fazer para tentar amenizar qualquer dano. Vamos ficar aqui torcendo pela recuperação desse avô, que foi um herói, né? Tentou salvar aí a vida do neto. Tomara que ele consiga sair aí do hospital. Meninas, obrigada aí pelos esclarecimentos, pelas informações. Bom trabalho para vocês. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque é o seguinte, gente, uma festa terminou em tragédia no norte do estado. O pai de um secretário municipal foi assassinado a tiros. Vamos voltar a conversar com a repórter Vanusa Santana, que traz para a gente as informações desse caso. O que aconteceu por lá, Vanusa? Pois é, Bruna Maria, a vítima foi identificada como Manuel Alves Ribeiro, de 59 anos. Ele que era pai do secretário de Obras de São Domingos do Norte, Cássio Alves Ribeiro. Bem, o Manuel estava em uma festa, né, localizada lá em São Domingos do Norte, num restaurante, num estabelecimento comercial particular, quando o atirador se aproximou dele e atirou diversas vezes. Ele foi atingido, chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no local. Testemunhas, Bruna Maria, contaram à polícia que o atirador teria entrado nesse estabelecimento comercial de forma clandestina. Ele não teria entrado como todos que participavam da festa ali entraram, né, pela porta da frente. Ele teria pulado um muro do estabelecimento, ali vindo para uma área de mata, e então ele se aproximou e aí disparou diversas vezes contra o Manuel. Né? Como eu disse, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Depois de atirar, ele passou pelo mesmo lugar, pulou um muro e acabou se escondendo aí, se embrenhando numa área de mata que fica atrás desse estabelecimento comercial. Bem, até o momento a polícia não tem notícias sobre o atirador, pistas. Se alguém tiver, claro, pode acionar a polícia. Essa investigação vai ficar a cargo da Delegacia de São Domingos do Norte. E por meio de nota, a Prefeitura de São Domingos também se pronunciou aí, né, lançou uma nota de pesar, né, em relação à morte do pai do secretário de obras ali do município, uma morte tão trágica, ele participando, né, Bruna Maria, de uma festividade que estava cheio de gente no entorno ali, e esse atirador acabou invadindo o local e atirando contra ele, que chegou a ser socorrido, mas infelizmente ele não conseguiu ali, né, os médicos disseram que ele já chegou ali sem vida ao hospital da região. Mas, como eu disse, as investigações vão ficar a cargo da Delegacia, né, de São Domingos do Norte. Quem tiver informações, de repente, sobre pistas, sobre o paradeiro desse assassino que teve essa audácia de entrar num estabelecimento ali durante uma festa onde tinha muita gente e atirar contra o pai do secretário de Obras de São Domingos do Norte. Bruna Maria. Imagina o desespero de quem estava lá na hora, né? Agora, Vanusa, você traz outra informação para a gente também, porque 2 pessoas ficaram feridas, tá? Foi durante uma briga, depois de uma briga que aconteceu em um coletivo em Linhares. Teve gente esfaqueada, Vanusa. O que aconteceu? Olha, Bruna, é até difícil de contar, viu? Bem, esse casal estava dentro de um coletivo quando, de repente, um frentista entrou nesse coletivo, ali na região de Rio Quartel. Quando o frentista entrou, o homem, né, que estava ali sentado ao lado da mulher, disse o seguinte: foi esse que bateu em você? A mulher teria balançado com a cabeça, dizendo que sim. E aí, né, os dois acabaram entrando em luta corporal. Esse homem partiu para cima do frentista, os dois entraram em luta corporal. O ônibus tinham outros passageiros que estavam ali também, né? Inclusive, há relatos de passageiros aí contando o desespero, porque esse casal estava ali com uma criança de 3 anos. E a criança vendo toda essa confusão. E aí,
quando esse homem parte para cima do frentista, o frentista acaba ali, depois de correr por um tempo, entrar e sair do ônibus, ele acaba pegando uma faca dentro da bolsa dele e desferindo golpes ali no homem, né, no marido no caso, e também na mulher que tentava ali separar essa confusão, essa luta entre os dois, né, dentro do coletivo. Ela acabou ferida na perna e ele acabou ferido, o marido, em uma das mãos. Nesse momento, o motorista, que estava desesperado, tentando ali fechar as portas do ônibus, conseguiu definitivamente e o frentista acabou ficando do lado de fora. Os dois foram levados, é claro, para o hospital ali da região em Linhares, né? Os ferimentos não foram tão graves, mas olha que susto que esses passageiros passaram aí, né, nessa briga, nesse quiprocó que foi formado aí por conta de uma confusão. Olha só o motivo disso. Os dois, o homem, né, o frentista e a mulher, teriam brigado, se desentendido em um posto de combustíveis uma semana antes. Parece, segundo as afirmações do marido dessa mulher, ele teria então ameaçado e também agredido a esposa dele. Por esse motivo, ele resolveu então pedir satisfações, tirar satisfações, acabou entrando luta corporal e acabou ferido aí na mão e a esposa dele ferida em uma das pernas. O homem, né, o frentista, que foi o autor desses golpes, conseguiu sair ali. Segundo testemunhas, ele teria, Bruna Maria, entrado em um carro e fugido do local do crime. A polícia, é claro, está no encalço dele, está procurando. Quem tiver informação também aí pode acionar o Disque Denúncia 181. Bruna Maria. Quanta intolerância, né? Intolerância aí que gera uma violência sem tamanho. Olha as imagens, 2 pessoas agredidas dentro do ônibus, esfaqueadas. Muita violência. Vanusa, obrigada aí, minha amiga, pelas informações. Olha, gente, mais uma etapa das obras da rotatória do Ó na Serra foram entregues ontem. Mais uma etapa, né, foi entregue. O viaduto 1, onde os moradores acessam a BR-101. Com a liberação desse trecho, o trânsito melhora para mais de 50 mil pessoas que passam diariamente ali naquela região, naquele trecho. A secretária de Obras da Serra falou sobre o assunto. Vamos ouvir? A gente está aqui liberando o último viaduto, né, que faltava ser liberado aqui na rotatória do Ó, o viaduto 1. Com a entrega desse viaduto, os condutores que passam aqui na região conseguem fazer o giro completo na rotatória e aí com isso a gente conclui a etapa principal da obra, que é o anel superior. E aí, com isso, os condutores que passam aqui, eles têm a opção, querendo ir para a BR-101 e para Laranjeiras, de passar no viaduto 1 e entrar direto na Avenida Eudixerre. Também conseguem passar pelo viaduto 1 e fazer o retorno, no sentido de Morada de Laranjeiras, passando em frente ao Hospital Dório Silva. A rotatória do Ó é a maior obra de mobilidade urbana que a gente tem aqui hoje no município, porque ela é uma rotatória que liga tanto a BR-101 quanto os principais balneários da Serra, Feio-Rosa, né, que é o bairro mais populoso, e também o Civite 2, que é o setor produtivo mais importante do Espírito Santo. Então aqui passa diariamente cerca de mais de 55 mil veículos. A circunferência da rotatória, né, tem 800 metros. São 3 viadutos, ciclovia, passeio, então tudo isso sendo entregue para a população e em breve o final da obra também. Maravilha, vamos aguardar, né, até que tudo esteja pronto, mas já é um adianto, né, já é um alívio para quem passa por lá. Olha só, agora a gente vai falar de um evento que vai valorizar os artesãos do nosso Espírito Santo, do nosso estado. É o Prêmio Artesanato Capixaba 2023, um evento da Rede Tribuna para realizar e incentivar os talentos que estão espalhados aí pelo Espírito Santo. São muitos, né? As inscrições, gente, estão abertas e o prêmio de R$44 mil vai ser distribuído para os vencedores. Muito bom, né? Vamos ver o vídeo? Roda aí. A Rede Tribuna tem o prazer de apresentar a primeira edição do Prêmio Artesanato Capixaba. Uma iniciativa que surge para reconhecer e enaltecer artesãos que representam a cultura e a diversidade da arte no Espírito Santo. O projeto tem por objetivo dar visibilidade aos profissionais do setor, fomentar a geração de renda, contribuir para o desenvolvimento criativo e cultural, preservando a tradição da gente capixaba. O prêmio tem a missão de despertar os novos artistas e reconhecer os mestres do artesanato no Espírito Santo. Dividido em 3 tipologias:
Vida, Floresta e Terra, além da categoria Voto Popular. O Prêmio do Artesanato Capixaba apresentará à sociedade uma das mais ricas e belas expressões culturais da nossa terra. Venha fazer parte deste projeto e premiar aqueles que, com talento e habilidade, tecem a história do nosso Espírito Santo. Muito bom, gente. As inscrições vão até o dia 26 de agosto. Fique ligado. O resultado sai no dia 8 de outubro. Acesse o site prêmioartesanatocapixaba.com.br e boa sorte. Olha só, elas aprendem uma nova profissão e também aprendem a empreender, ganham, claro, autoconfiança. O acolhimento das professoras do Projeto Social em Vitória faz total diferença na vida dessas mulheres. O espaço é mantido com dinheiro arrecadado com multas aplicadas pelo PROCON da capital. Durante a pandemia, a Marília perdeu o emprego e, como muita gente nessa época, viu o ânimo pela vida desaparecer. Em meio a esse período tão difícil, ela conheceu um projeto social que mudou seus caminhos. Para mim foi muito importante. Hoje eu estou aqui fazendo curso de costureira para me profissionalizar e seguir adiante minha vida. Para mim foi muito importante. O projeto abriu as portas para a gente de tal forma, abraçou e eu estou aqui. O Fazendo Arte é um projeto voltado para mulheres que funciona nessa casa pertinho do Parque Moscoso. Em Vitória, as multas que são pagas por empresas que desrespeitam o Código do Consumidor são investidas em projetos educativos. E o Fazendo Arte é um dos que funcionam com esses recursos. Temos aqui um edital de chamamento público, com diversos projetos em diversos eixos. Esse, por exemplo, é o eixo mulher, mas temos para jovens, empreendedores digitais, enfim. Nós lançamos um edital e aí todos os projetos que tiverem interesse, eles participam desse edital, a nossa equipe qualifica a todos aqueles que atenderem os requisitos para que a gente possa aportar recursos e fomentar as atividades como essa daqui. Muitas chegam aqui em situação de vulnerabilidade social e encontram um espaço onde recebem apoio para florescer. As mulheres chegam aqui, em sua grande maioria, encaminhadas pelo CRAS, pelo CREAS, pela unidade de saúde, às vezes, em sua grande maioria, com depressão, com angústia, com medo, com síndrome do pânico. Então a gente acolhe essa mulher e ela começa a participar das oficinas e aí ela vai se empoderando. Tem algumas que já empreendem e aí através do projeto elas melhoram o seu negócio e tem outras que não sabiam nada e a partir do projeto elas começam a empreender e a gerar renda. Aqui na Casa do Fazendo Arte há significado em cada sala, em cada corredor e em cada parede. Nesse espaço, por exemplo, as mulheres puderam retratar a sua singularidade através das próprias mamas, cada uma com a sua cor, com o seu formato, com o seu tamanho, e assim deixar nas paredes a própria identidade. Entre os muitos cômodos cercados de história, encontramos esse banheiro aqui. Olha esse teto. Aqui, cada passarinho retrata uma mulher do projeto, cada uma em seu momento, algumas voando, outras saindo da casca e outras retornando ao ninho. Tem mulheres que é vítima de violência doméstica. E aí ela vem para o projeto e a partir da vinda dela para o projeto, ela começa a ter uma nova dimensão, inclusive sobre ela mesma. E como aqui nenhum detalhe é vazio, cada passarinho é feito de pedaços de vestidos de noiva. A Gabi conheceu o projeto em 2021, virou aluna, se transformou em professora e hoje trabalha transmitindo tudo o que aprendeu nesse espaço. Eu acho que todo mundo que entra aqui sente uma coisa tão acolhedora, tão boa, que dificilmente a gente consegue sair daqui. Hoje eu não dou aula só no projeto, por exemplo, eu já tenho aula em armarinho, já tenho aluno particular de bordado, tudo começou a partir daqui. A casa está de portas abertas para receber interessadas em realizar qualquer uma das inúmeras oficinas que são realizadas de segunda a sexta-feira, de 9 às 17 horas. A gente está reservando quase R$2 milhões esse ano para um investimento maciço no desenvolvimento, aqui no empreendedorismo, porque isso melhora as relações de consumo e a gente acaba ajudando a todos. Não é só para a mulher, mas também para a família dessa mulher, porque quando ela está bem, ela é uma mulher melhor, ela é uma mãe melhor, ela é uma esposa melhor. A casa é muito acolhedora, as mulheres são muito acolhedoras também. Para mim, eu acho muito importante. E é importante mesmo, né? Para conhecer mais sobre o projeto, é só procurar por Fazendo Arte Vitória no Instagram. Olha, agora a gente volta a falar
Greve dos rodoviários no estado, a preocupação é com o risco de faltar combustíveis, com abastecimento. Claro, impacta a vida aí de todo mundo. Já vamos voltar então a conversar com a repórter Manuela Machado, que traz para a gente aqui as informações atualizadas. É com você, Manu. Preocupa sim, Bruna, porque hoje em dia, né, muita gente precisa abastecer os veículos, trabalho, seja vida pessoal. Então essa greve, reforçando, que é dos motoristas dos caminhões tanque. Ou seja, apesar do mesmo sindicato representar a categoria, essa greve não está relacionada aos motoristas do transporte público, como o Transcol. Então, o Sindicato Rodoviários garantiu que os ônibus vão ficar circulando aí normalmente, assim como viaturas e também ambulâncias. E o que a categoria reivindica? Salário, aumento salarial, porque eles não têm há 2 anos, benefícios e também melhores condições de trabalho. Então, agora, nesse momento, a categoria está reunida em 3 pontos da Grande Vitória, 2 da Serra e 1 em Vila Velha. E nós vamos aguardar o resultado, né, dessa reunião deles para saber logo mais o que eles vão definir, se essa greve continua ou não. Mas o sindicato também garante que 30% da frota vai circular no Espírito Santo, não afetando tanto assim a população. Vamos aguardar o resultado e a gente confere os detalhes logo mais à noite no TN2. Bruna. Combinado, a gente vai seguindo, acompanhando ao longo do dia também no Tribuna Online qualquer novidade, que a gente sabe que impacta mesmo a vida aí de todo mundo, né? É um transtorno. Manu, obrigada aí pelas informações. Valeu, minha amiga, até mais. Olha, gente, na semana passada você acompanhou aqui no TN1 o caso do comerciante preso injustamente. Tá, ele passou 4 dias na cadeia, acusado do assassinato, de um assassinato. Vanusa Santana está acompanhando essa história desde o início, tá? Esse erro já foi corrigido e o vilão da história chegou-se à conclusão que é o próprio irmão da vítima, né, minha amiga? Exatamente. Raoni Turíbio, acho que a gente pode mostrar a imagem dele aí agora. Esse é o cara, o suspeito, né, que aí teria cometido esse assassinato que aconteceu em março desse ano e levou toda essa confusão, porque o irmão dele acabou preso no lugar dele. Isso na semana passada, foi preso em casa, levado, conduzido para uma delegacia e então levado para um presídio, onde ficou ali por 4 dias. Toda essa confusão foi esclarecida na quinta-feira, durante uma audiência de custódia realizada com a presença do Judiciário, do Ministério Público e também da Defesa, que colheu ali, reuniu várias provas ali que comprovavam que o verdadeiro Ícaro não estava no local do crime. O que acontecia é que o Raoni se passava, aonde ele chegava, né, ele se identificava como Ícaro. Chegou a ser reconhecido por imagens de vídeo monitoramento aí que foram colhidas pela Polícia Civil durante as investigações. Mas essa farsa foi descoberta aí pelo Ministério Público, né, pela Justiça e, é claro, o Ícaro acabou sendo inocentado, foi solto, mas passou aí por maus momentos, preso injustamente. O promotor de justiça conversou com a gente hoje de manhã e ele falou exatamente a importância de se denunciar, de se registrar um boletim de ocorrência, né, quando se tem aí a identidade extraviada, perdida ou até mesmo furtada ou roubada, como foi o caso dele, né, que relatou a nossa equipe de reportagem na semana passada, que no final de 2016 o irmão dele teria pego a identidade dele e teria, num primeiro momento, aí se identificado como Ícaro, porque os dois são muito parecidos, ele é mais novo do que o verdadeiro Ícaro, mas enfim, aonde ele vai, ele acaba se apresentando como Ícaro. Vamos acompanhar a fala do promotor que conversou com a gente na manhã de hoje. O problema todo é que o irmão dele, que ambos têm uma semelhança física, se passava por ele, usava os seus documentos e, diferente de todos os casos que a gente já pegou, normalmente o criminoso usa documento falso perante a polícia. E nesse caso, o criminoso usava identidade falsa perante os outros criminosos, que o advogado dele produziu prova, juntou documentos, falando, olha, o meu cliente não é o autor desse crime. Quem cometeu esse crime foi o irmão, que é Raoni. O ônus não foi nosso, nem da polícia, nem do MP, nem do judiciário. Um simples boletim de ocorrência feito por esse rapaz ajudaria muito a situação dele. Porque ele fala pra gente, a minha carteira de identidade foi furtada pelo meu irmão. Qual é a prova que eu tenho? Nenhuma. Então, se eu tenho um boletim de ocorrência com data pretérita, isso ajuda bastante.
Pois é, né? Na ocasião que a gente esteve com o verdadeiro Ícaro, ele relatou que foi orientado, inclusive pela advogada, a registrar um boletim de ocorrência e também a andar com o alvará de soltura dele, porque a gente não sabe o que pode acontecer se outros crimes aí atribuídos ao irmão possam cair nas costas dele, não é isso mesmo, Bruna Maria? Com certeza, né? A pessoa agora vai ter que andar, além de toda a documentação, a identidade tem que andar aí com essas outras provas, né, de que realmente ele é inocente. Infelizmente é triste, mas é uma das maneiras para ele tentar se proteger, se resguardar, para que outro erro assim não aconteça. Vanusa, obrigada aí pelas informações. Valeu, minha amiga. Olha, gente, mais uma baleia jubarte apareceu morta no litoral capixaba. Dessa vez foi em Aracruz. Que pena, né? A baleia da espécie jubarte foi encontrada encalhada na areia da Praia dos 15, em Barra do Saí. O animal era uma fêmea adulta com quase 13 metros de comprimento. Uma equipe do Instituto Orca esteve na praia no litoral de Aracruz. A baleia morta tinha um cabo enrolado no corpo. Olha só, as causas da morte ainda estão sendo investigadas, mas a gente sabe que nessa época do ano o Espírito Santo entra aí na rota das baleias que migram para a Bahia para se reproduzirem. Segundo especialistas, essa é a 6ª baleia que aparece morta no litoral capixaba, isso só esse ano. Uma pena mesmo, né? Bom, o assentamento, gente, em área de preservação permanente está enfrentando dificuldades para produzir. Um dos problemas é a estrada, que está em péssimas condições. A comunidade, claro, está cobrando uma solução para esse problema. Vamos acompanhar na reportagem. Já são 20 anos sem acesso ao básico. Falta calçamento, iluminação, coleta de lixo e saneamento. Essas são algumas das queixas que ouvimos da comunidade do assentamento Santa Clara, que fica em Araçatiba, zona rural de Viana. Está insustentável a situação. São 20 anos sem coleta de lixo, sem iluminação pública, sem saneamento básico. A dona Luzia, que tem 72 anos, passou a usar esse andador depois de se acidentar na estrada. Eu caí que eu estava capinando na beirada da estrada. Capinei e saí enrolando. Cadeirantes como o Fabrício só conseguem se deslocar de carro. Para motoristas como seu Aziel, os riscos dos barrancos no encontro com o asfalto são constantes. Está em cima da curva, por 2 ou 3 vezes o caminhão quase me pegou aqui, moto também. Os moradores chegaram a protocolar um abaixo-assinado no Ministério Público pedindo melhorias no local, mas o processo foi arquivado. A gente pediu uma solução de melhoria para a estrada, a qual a gente não estava tendo e não tem até hoje, porque eles vieram, fizeram um palhamento razoável. Pessoas que necessitam de locomoção, ambulância, não entra, nada entra. Porque não tem estrada, a gente precisa aqui de um calçamento, de um asfalto. O assentamento Santa Clara foi criado em 2003 pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. 31 famílias, que os moradores estimam chegar a 500 pessoas, ocupam uma área de 300 hectares. Além dos problemas de infraestrutura, a comunidade questiona as condições dessas terras que deveriam servir para o sustento. A assistência técnica aqui não existe. A chuva vem, eles investem, pegam o pouco que tem, vamos plantar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Planta, a chuva vem, mata tudo. Ninguém vem dar a solução. A Prefeitura de Viana confirmou que o assentamento está em uma área de preservação permanente. Esse advogado explicou o que determina a lei nessa situação. Em um espaço de 30 metros contados da margem de um rio, por exemplo, não se pode exercer qualquer tipo de atividade pecuária ou agrícola ali, tampouco realizar a construção de imóveis, né? Acontece que esse código ele foi promulgado em 2012. Então, o que fazer com os assentamentos rurais, por exemplo, com as construções que já se encontravam ali antes da promulgação desse código? Foi então que se estabeleceu um marco temporal, né? Salvo engano, esse marco temporal de 2008, que diz o seguinte, que os imóveis rurais consolidados ali nessa área de preservação permanente antes do ano de 2008, esses imóveis então eles poderiam continuar existindo ali. Ele explica de que forma o assentamento pode ser impactado, já que foi formado antes dessa legislação. Se ficar evidenciado ali, né, por meio de fiscalizações dos órgãos ambientais estaduais, municipais, até mesmo federais, que a presença
né, desses imóveis rurais, ali naquela área de preservação permanente. Está gerando risco de erosão, por exemplo, está gerando risco de contaminação de lençol freático ou daquele curso hídrico, então as pessoas podem sim ser removidas. Acontece que essa remoção vai ter que se dar mediante indenização dessas pessoas. O INCRA informou em nota que o assentamento recebeu uma visita técnica que levantou as principais necessidades da área. Disse também que a previsão é de mais verbas para os próximos anos. Esse orçamento vai permitir ações ambientais, de infraestrutura e liberação de crédito para estimular o empreendedorismo local. O INCRA reconheceu que a produção de hortaliças e de leites e seus derivados no assentamento Santa Clara tem impacto econômico no município. Isso revela a capacidade da área de geração de emprego e renda. Informou ainda que estuda criar uma feira da reforma agrária na sede do órgão, que fica em São Torquato, Vila Velha. O objetivo é estimular a produção e o consumo de alimentos da agricultura familiar. O que a comunidade espera é que uma solução efetiva não demore mais 20 anos. A Prefeitura de Viana diz que será realizada a manutenção do pavimento em Revesol, ali na estrada. O material já está no local, de acordo com a Prefeitura. Agora, o trabalho só vai ser realizado assim que parar de chover. Então, a comunidade vai ter que esperar o tempo melhorar um pouco para que o trabalho comece ali na região. Vamos seguir acompanhando para ver se a obra sai mesmo, né? Gente, agora uma pausa rápida para a gente tomar uma água, 12h, 56 minutos, mas não sai daí não, que o seu TN1 já está de volta. De volta, segundou, bora falar de futebol, porque o Botafogo, gente, está bombando, goleou o Coritiba por 4-1 e garantiu aí a liderança isolada no Brasileirão. São 12 pontos de diferença à frente aí do Mengão, que é o segundo colocado na tabela. Vamos ver os gols. O Gustavo Sauer já chegou chegando e abriu o marcador para o Glorioso com apenas 3 minutos de bola rolando. Aí não, né? 5 minutos depois, o Coxa empatou com essa bomba do Bruno Gomes. Golaço por cima do goleiro do Fogão. Mas o Tiquinho Soares garantiu o segundo do Botafogo de cabeça. Aí o Gustavo Sauer já chegou e lacrou o caixão com uma bomba de primeira, nos minutos finais do primeiro tempo. E no segundo tempo ainda teve mais, viu? O Tiquinho Soares, de cabeça, garantiu a vitória do Alvinegro Carioca. Botafogo 4, Curitiba 1. Pois é, né, gente? O Botafogo tem 41 pontos, o Flamengo vem logo atrás com 31. Fluminense está em quinto lugar com 28 pontos, também na disputa. E o Vasco, minha gente, o Vasco segue aí no desespero com a corda no pescoço, na porta do rebaixamento, com 9 pontos, mas tem campeonato ainda pela frente. Vamos seguir acompanhando aí essa movimentação. Agora, antes da gente encerrar o TN1 dessa segundona, vamos dar uma espiada no tempo, vamos lá para fora, imagens ao vivo aí da Ilha do Príncipe. Agora a gente já passou para Camburi, pode ter chuva passageira ao longo da tarde no litoral do estado. Nas outras áreas não deve chover, tá? Tempo aberto. Amanhã também não deve chover não, mas as temperaturas continuam assim amenas, bem fresquinhas. Neste momento, tempo ensolarado na Grande Vitória. Gente, beijo pra vocês, acabou meu tempo. Tchau, tchau, até amanhã. Gols da rodada. Oferecimento Friza. Chegou o moldado Felicitar, o novo recheio do seu hambúrguer.